Gente, a gente tem mais uma preceira oficial na turma. Olha só que maravilha, viu só? Mais uma, hein? Bom, gente, boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. Agora eu me perdi, quem está chegando. Ah, o capítulo inicial que a gente vai trabalhar essa noite, do próximo trabalhador que falhou também. Lembrando que a gente aqui não está não tá fazendo papel de juiz, de julgar ninguém. Porque assim como esses espíritos, né, que deram aí seu testemunho nesse livro, falharam, a gente também, com certeza, em algumas das nossas vidas, a gente falhou. E é por isso que a gente está aqui justamente reencarnado. Então, não é para julgar, mas é para a gente aprender com eles e podermos é, errar menos, pelo menos, ou tentar errar menos, né? Tentar. Porque às vezes a gente quer muito errar menos, mas quando a gente vê, a gente já está errando igual. Então hoje é o Acelino, o desastre do Acelino, né? Lembrando que André Luiz está sendo apresentado, há vários espíritos que tiveram reencarnados aqui na Terra, foram preparados em nosso lar, mas apesar de o preparo recebido, falhou. E aí a gente vai ver qual era a missão de Acelino e aonde foi que Acelino ele errou, para a gente pensar também se a gente corre esse risco. Então ele começa assim: sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Então, mesmo o Acelino tendo falhado com o patrimônio da mediunidade que ele recebeu, tanto para crescer, evoluir espiritualmente, também criar a maturidade dele emocional, mas ele, apesar de tudo isso, dele ter falhado, né, com o mau uso da mediunidade, ele se sente confiante na providência divina, ou seja, ele está no processo de auto-perdão. Estou gravando sim, Edilane, obrigada. Ele está no processo de auto-perdão, que é o que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar se culpando, porque a culpa, né, ela surge porque a gente se julga, gera culpa, a gente entra num processo de autopunição, se encarcera e fica lá o resto da vida se autopunindo. Não adianta entrar na culpa. A gente precisa entrar no processo do arrependimento. E no arrependimento é a tomada de consciência de que a gente falhou, e aí ali a gente vai começar a fazer uma série de reflexões na nossa vida. Para quê? Para a gente ver aonde foi, o que que nos levou emocionalmente a falhar, para que a gente possa traçar um novo planejamento. Não adianta a gente ficar se culpando, botando a mão na cabeça, dizendo, eu não podia ter errado. Não deveria, não é que não podia. A gente pode, faz parte do livre-arbítrio. E como a gente foi criado simples e ignorante, então é claro que a gente ia errar. Na questão de número 120, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: todos os espíritos passam pela fieira do mal? A resposta é mais ou menos assim: pela fieira do mal, não, da ignorância. Então é isso que a gente tem que entender. A gente erra porque a gente ainda está num processo de ignorância, a gente não tem uma abrangência. Uma coisa é a gente, às vezes, também entender racionalmente, a outra coisa é isso estar aqui dentro da emoção. Tem distância, tem diferenças. E ele continua assim: também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoas medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo, o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço da nossa colônia. O casamento, nesse caso dele, né, estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada
companheira incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho da tarefa. Então, boa noite a todos que estão chegando. Então, nesse caso do Acelino, é um pouquinho diferente do nosso amigo anterior. No Acelino, estava previsto o casamento. E a companheira estava também preparada para ajudar ele nessa tarefa da mediunidade. Então, com certeza era um espírito que iria compreender a necessidade dele de se dedicar à mediunidade de uma forma mais ostensiva, não ia ficar cobrando dele uma série de coisas. Então, ele estava bem cercado de preparos, né? Então, ele reencarna, cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, foi chamado à tarefa mediúnica. Então, cedo, o Acelino foi chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recorda ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera, por misericórdia, constituíram decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Então, a gente vê que a mediunidade dele é bem ostensiva, né? Ele tem vidência, ele tem audição, psicografia. Foi um médium muito preparado para tudo isso, para desempenhar essas tarefas. E aí ele continua: a alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Foi aí o erro dele. Ele começou a cobrar aquilo que ele recebeu de graça. E aí que é o grande erro. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos do trabalho. Então, a gente vê que o Acelino, com certeza, no início da tarefa dele aqui na Terra, das tarefas mediúnicas, ele foi testado na prova da dificuldade financeira. E aí ele não soube passar por essa prova, ele não teve paciência, ele não teve resignação, não teve aceitação. Então, ele se vendo naquela situação de dificuldade financeira, ao invés dele ficar firme, acreditar em Deus e seguir o caminho dele, o que ele fez? Não, ele começou a vender a mediunidade para resolver o problema que estava na vida dele, que era o problema financeiro. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa pensar, né? Se a gente não fica na casa espírita se sabotando, tentando, através do imediatismo, resolver as nossas questões. Porque na vida, toda prova e expiação que a gente está passando, se fosse bom, não seria nem prova nem expiações. Já seria situação concluída. Toda vez que a gente está ali numa fase de ser testados ou por uma prova e principalmente por uma expiação, que foi algo que a gente já errou e a gente está recapitulando, a gente é muito imediatista. A gente quer logo se livrar daquilo para equacionar aquele problema, para não lidar mais com aquela dor. Mas a questão não é a gente romper com esse processo. Toda dor ela é um processo, ela precisa ter princípio, meio e fim, até para ela se converter de dor em experiência. Porque a dor que não é convertida em experiência, ela se torna na nossa vida um processo de masoquismo, ou de autoflagelação, ou de sabotagem. Então a gente precisa compreender que a dor, ela visita a gente, mas ela tem uma finalidade. A finalidade, com certeza, não é nos punir, porque Deus não é punitivo. A dor só chega na nossa vida quando a gente já rejeitou vários convites do amor. Então a gente precisa entender que dor e amor, que são mecanismos que vão nos ajudar no processo de evolução, eles estão ali para nos reeducar e não para nos punir. Aí ele colocou assim: inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde após meus testemunhos no trabalho e provoquei, eu mesmo, a solução dos problemas lucrativos. Quer dizer, ele foi imediatista. Ele não teve nenhuma aceitação nem resignação. Ele quis logo pular etapas, mas a gente não pula etapas. Foi o que eu falei para vocês, são processos. Não era meu serviço igual ao dos outros, ele começou naquele processo de justificativa, de racionalização, que é um dos mecanismos de fuga do ego. A gente começa a se justificar. Ué, eu também no trabalho, isso também não é um serviço? Né? Para tentar ver se consegue escamotear o erro, porque lá dentro está escrito as leis divinas que estão dizendo: olha, o que você está fazendo está errado. Você recebeu uma faculdade, ela não foi fruto do seu trabalho. Você recebeu esta faculdade para você se quitar os seus débitos e
ao mesmo tempo evoluir espiritualmente e criar a maturidade emocional. Então, veja bem, ele recebeu algo em benefício dele e para os outros. Então, ele não podia cobrar, porque não foi algo que ele adquiriu com trabalho, com esforço pessoal dele. Então, ele sabia lá na consciência dele que ele estava errado. Então, ele começou a procurar meios de se justificar. Então, lembre-se sempre, quem se justifica não se modifica. Quando a gente está procurando justificativa, porque tem uma coisa errada. Porque quando está certo, a gente não procura justificar nada, a gente segue. Então ele começou, né, naquele processo de sabotagem do ego, ele começou a se justificar. Ele coloca assim, não era meu serviço igual ao dos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração dos trabalhos espirituais e religiosos? Ele começa no processo de autossabotagem, de racionalização do processo. Mas justificar uma coisa não resolve ela. Eu não resolvo um problema justificando, eu resolvo um problema equacionando ele de conformidade com as leis de Deus. Então ele tentou justificar esse processo, faz parte de um mecanismo de fuga do ego, intitulado racionalização. Isso está lá, quem quiser ler, o livro Ser Consciente, da Joana de Ângeles, tem um capítulo chamado Mecanismos de Fuga do Ego. Vocês olhem lá que vocês vão encontrar alguns dos mecanismos de fuga utilizados. A racionalização é um. E aí, antes da gente entrar na sabotagem, né, que a gente já falou um pouquinho da sabotagem do Acelino, a gente viu que ele recebeu a faculdade de vidência, e a gente vai fazer correlação com o livro dos médiuns, na parte dos médiuns, né, capítulo 14, onde no item 167 os espíritos definem para a gente: os médiuns videntes são dotados de faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal. O que é estado normal? Como a gente já estivesse aqui conversando e você está vendo os espíritos, né? Quando perfeitamente acordados. Não está em transe, não, está normal, está conversando às vezes com uma pessoa. E conservam lembrança precisa do que viram. Outros só possuem estado sonambúlico, então já um certo transe, né? Ele não está inconsciente, ele não está consciente, mas também não está inconsciente. Ele pode estar, por exemplo, num estado de semiconsciência, porque os transes são consciência, semiconsciência e inconsciência. Eu não botei isso aí, tá? Porque isso não está no livro dos médiuns, mas para vocês saberem, se vocês quiserem anotar, os transes mediúnicos são esses graus. A consciência, o indivíduo está normalmente agindo, a semiconsciência e a inconsciência completa daquilo que está acontecendo ali com ele. Ele é só um instrumento, mecanicamente, mas ele não tem uma parte totalmente consciente, ele é totalmente consciente do processo, tá? Então, eles colocam assim, gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. Isso é no nível, no grau de consciência. Outros só possuem estado sonambúlico, e no sonambúlico pode ser semiconsciência ou inconsciência, tá bom? São esses dois. Mas também pode ser esses dois. Ou próximo do sonambulismo. Na categoria dos médiuns videntes, pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. O que é dupla vista? Tá? É um dos graus do sonambulismo, né? Um pouco mais profundo. O que é dupla vista? A gente vai ver ali embaixo. Efeito da emancipação da alma. O que é emancipação? Estado de desprendimento do corpo físico. Então, a dupla vista é também uma vidência, entenda isso. Na dupla vista, a dupla vista é uma vidência. Então ele coloca ali: efeito da emancipação da alma que se manifesta em estado de vigília, faculdade de ver as coisas ausentes como se estivesse presente. Ver com tanta nitidez que é como se estivesse na frente da pessoa. Ou como se fosse uma tela de televisão que você estivesse vendo com toda a nitidez, com todos os detalhes que você olha para uma televisão e vê uma paisagem, por exemplo, ou uma pessoa, por exemplo. Os que são dotados dessa faculdade não veem pelos olhos, é verdade, mas pela alma, que parece a imagem dos objetos em qualquer parte para onde se transporte e como que por uma espécie de miragem. Ou seja, quem tem a vidência ou a dupla vista, tanto faz você estar com a vista aberta ou com a vista fechada, você continua vendo, ok?
O médium vê de qualquer maneira. Está com a vista aberta, mas ele está percebendo o que está acontecendo. Porque, na verdade, ele não vê com as vistas, né? Ele vê com a propriedade de sensibilidade global, que é uma das propriedades do perispírito, a sensibilidade global. Então, ele vê com o perispírito. Tá? Estou dando a propriedade do perispírito para vocês também poderem compreender. Eu gosto de ir colocando essas informações para a gente já adentrando e gostando de ler as obras básicas, que são muito interessantes. Deixa eu ver onde eu parei. Essa faculdade não é permanente. Certas pessoas a possuem, malgrado seu, lhes parece um efeito. Certas pessoas a possuem, malgrado seu, elas lhe parecem um estado natural e produz aquilo a que chama visões, tá? Então, como videntes também vão ser classificados as pessoas de dupla vista, tá bom? Vão ser classificados também. Então, ele foi um médium que tinha a mediunidade de vidência. Tá? Alguma pergunta em relação a isso? Não? Posso passar? Então, vocês entenderam a vidência da dupla vista, né? Então, vamos lá. Ele tinha também da audiência. E aí, então, os médiuns audientes, né? É lá no mesmo livro, 165, ouvem a voz dos espíritos, algumas vezes uma voz interior, como se falasse interiormente para ele, que se faz ouvir no foro íntimo, como se fosse uma coisa que falasse dentro de você. Doutras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim travar conversações com os espíritos. Eu conheci uma médium audiente que ela escutava como se o espírito falasse assim na orelha dela. Deus chegasse próximo e conversasse com ela pela orelha. Pode ser assim também, tá? Já aí, no caso dela, não era uma voz interior que falava, era alguma coisa que como se sussurrasse no ouvido dela. Mas também não depende da faculdade de audição, tá? A pessoa pode ser surda e ter a faculdade de audiência. Olha que interessante. Porque faz parte da propriedade do perispírito, sensibilidade global. Tá bom? Dos médiuns escreventes ou psicógrafos, ele também tinha isso. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cômoda e, sobretudo, mais completa. Todo mundo já viu psicografia, né? Aqui em Petrópolis é comum vir o Orlando Noronha. Todo mundo já deve ter conhecido ele. Para ele, deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Contanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou de sua inferioridade, pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Também a psicografia, ela pode ser intuitiva, consciente, né? Semiconsciente e mecânica, que é inconsciente. Lembra que Chico Xavier, ele psicografava numa velocidade muito grande, era mecânico. Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de trabalhar aqui em Petrópolis com um médium, ele já morreu, com um médico psicógrafo mecânico, e ele era muito engraçado. Onde ele estiver, ele está lembrando de mim. Eu ajudava ele a passar as folhas quando ele psicografava. E ele era muito engraçado, porque ele ficava assim, aí de vez em quando, ele estava assim, ele fazia assim, ó. Olhava e continuava psicografando, porque independia dele, entendeu? Então ele dava uma olhadinha assim para a plateia, ele era muito engraçado, e estava lá psicografando sem parar. Aí quando acabava ele falava assim, vamos ver o que é, porque ele não sabia, tanto quanto eu, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí então era muito interessante, porque ele não participava, entendeu? Ele não sabia o que estava escrevendo, ele escrevia, mas ele não sabia o que era. E depois ele pegava ali, aí ele ficava sabendo qual era o assunto, porque ele também não sabia. Então é muito interessante esses tipos de mediunidade, né? A psicografia mecânica é muito interessante, porque em geral o médium não sabe o que está escrevendo, ele vai saber só no final.
Diferente do intuitivo. Enquanto ele escreve, ele sabe da ideia. Quando ele termina, ele sabe da ideia, daquilo que ele escreveu. Mas o mecânico, ele não faz ideia, ele tem que ler para tomar conhecimento. Então, só estou trazendo essas pinceladas para vocês tomarem gosto pela leitura das obras básicas, tá? E aí, a gente voltando no caso do Acelino, a gente vai ver que ele não segue esse preceito deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E aí a gente pensa assim, poxa, mas eu nunca vendi a minha mediunidade. Talvez a gente nunca vendeu em forma monetária, em moedas nossas, né? Mas talvez a gente vendeu a nossa mediunidade de uma outra maneira, cobrando dos espíritos da seguinte maneira: poxa, eu estou exercendo a minha mediunidade, por que eu estou passando por essa prova e expiação? Né? Então, de uma certa forma, há uma cobrança, como se, se eu estou fazendo bem, por que eu tenho que passar por provas e expiações? Mas independente da caridade que a gente faz numa casa espírita, ou deixa de fazer, ou numa casa espírita, ou no templo religioso qualquer, a gente tem que entender que isso não isenta a gente das provas e expiações pelas quais nós precisamos passar. Ameniza, porque compreendendo a caridade, tendo feito a caridade, a gente tem vibrações carinhosas ao nosso favor, daqueles que a quais a gente ajudou, que vão vibrar sempre por nós, vão orar por nós. Mas isso não nos isenta, mas ameniza, pensa bem. Se a gente tem uma alma amiga que ora pela gente ou nos ajuda, não ameniza os nossos problemas? Muito. Não resolve, mas ameniza, né? E lá no Evangelho, então, conforme o Oi, alguém quer falar comigo? Nós somos. É. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, aquele médio é tão extensivo, deve ser tão evoluído. Nem sempre, às vezes muito pelo contrário, é pouquíssimo evoluído. Por isso que ele está com aquela mediunidade toda, que é para ver se ele deslancha moralmente, tá? Então, voltando do dai gratuitamente o que gratuitamente você recebeu, lá a explicação do Evangelho diz assim: com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Ou seja, no caso de Acelino, ele recebeu a mediunidade para vir trabalhar, resgatar os seus débitos de uma forma mais rápida e evoluir mais rapidamente. Mas o que fez o Acelino? Ao invés de aproveitar a faculdade que foi dada a ele, porque a faculdade mediúnica não diz respeito ao trabalho da sua própria evolução, mas sim foi concedida a ela, ela não foi desenvolvida pelo seu próprio esforço, porque dias virão que todos nós teremos a nossa faculdade mediúnica de forma ostensiva, né? Nós estamos caminhando cada vez mais para o espiritualizar-se, então amanhã a gente vai estar em comunicação direta com a espiritualidade, tanto quanto esses médiuns ostensivos estão, tá? Ok? Então, o Acelino não poderia cobrar porque ele não recebeu, porque não era fruto do trabalho. Então, a gente vai ver ali, debalde, movimentar os seus amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Quer dizer, ainda assim, os amigos espirituais tentaram falar para o Acelino: sai dessa, para com isso enquanto há tempo. Em vão, companheiros encarnados chamaram-me a esclarecimento oportuno. Então, não só quem estava desencarnado, mas quem estava encarnado, conversaram com o Acelino: sai dessa, que você vai perder sua reencarnação. Em vão, agarrei-me aos interesses inferiores e fixei-me o meu ponto de vista. Quer dizer, ele foi, né, ele se fixou dentro daquele mecanismo que a gente viu de fuga do ego. Ele ficou racionalizando, né? Ficou racionalizando, se justificando, achando que se justificasse estava tudo certo, mas não estava, né? Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres, achando que estava fazendo muito, né? E desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Ora, gente, vê bem. Então eu fiz assim um precinho camarada, o cara fez um precinho camarada para os pobres. Mas ele não podia ter cobrado nunca, porque a faculdade foi concedida a ele, não foi fruto do trabalho dele. Então, mesmo ele fazendo um precinho camarada para os pobres, ele estava em erro de qualquer maneira, né? As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Então ele se distanciou da mediunidade com Jesus, que a mediunidade com Jesus é dai de graça que de graça recebeste.
A mediunidade com Jesus é a simplicidade de exercer, de se doar para o outro da melhor forma que for, sem o personalismo. Ele não conseguiu isso. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade, em suas experiências menos dignas. Alguma pergunta em relação a esse último colocação aqui? Nenhuma? Nada, nada? Então tá. Então eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, tá bom? Existem programas nas televisões, documentários de médiuns, somente nos Estados Unidos, não sei se vocês já viram, que trabalham com os policiais desvendando os crimes que eles não conseguem provas suficientes, né? E aí vocês não me perguntaram, e aí, como é que ficam esses médiuns? Vocês não me perguntaram, então eu vou passar avante, tá bom? Aqui ninguém quis me perguntar sobre isso, eu vou seguir. Nunca viu? Nunca! Sério, tem vários documentários na televisão de médiuns que trabalham para os policiais para desvendar crimes que não tiveram provas o suficientes. Alguém mais já viu esses programas? Oi, Eduardo. Fala. Isso aí, né? Ô, gente, primeiro que a gente tem que entender que a formação religiosa lá é diferente, ponto um, né? Isso é um ponto um. Segundo, eu vou até procurar para vocês direitinho, tem um artigo na Revista Espírita que eu não me lembro qual é, onde na época de Kardec também tinha umas sonâmbulas na época, da época de Kardec, que cobrava pelos serviços, né, mediúnicos dela. E o Kardec foi questionado na época. Então ele disse que se a faculdade dessas médiums fossem fruto do trabalho delas, né, porque existe o sonambulismo que é natural, é fruto da pessoa, da evolução da pessoa, como a dupla vista que a gente falou lá atrás, que eu pensei que vocês iam me fazer alguma pergunta também. Muitas vezes a dupla vista ela nas pessoas ela está caracterizada pela mediunidade natural, do sonambulismo, do desprendimento do espírito. A dupla vista está relacionada à clarividência, que é chamada, foi mais tarde colocada dessa forma, como clarividência. A clarividência vem do sonambulismo. Se esse sonambulismo ele for natural, se ele for, né, fruto das nossas conquistas de uma outra vida, se for fruto, deixa eu só terminar o meu raciocínio, se for fruto de uma conquista de outras vidas, é uma faculdade nossa, como é de ver, de ouvir, de falar. Então a gente pode cobrar. Por quê? Porque é nossa. Entenda isso. Entendeu? Por exemplo, eu uso as minhas vistas todos os dias para trabalhar. Eu não vou ser punida por Deus porque eu ganho dinheiro por usar. Né? Eu preciso das vistas para trabalhar. Eu não vou ser punida por isso. É meu, a faculdade é minha. Entende? A aquisição nossa. Se a faculdade mediúnica for natural, não for de provas e expiações, então tudo bem. Agora, se for, a pessoa está lascada. Literalmente. Tá bom? Quem foi que levantou a mão que eu não sei quem foi? Oi? Oi, Patrícia? Não, quem foi? Quem foi agora? Me perdi. Edilene? É a Edilene. Fala, Edilene. Peraí, deixa a Edilene primeiro. Oi. Os sonhos, eles precisam, isso é seria uma aula à parte, tem várias classificações. Mas esses sonhos que às vezes as pessoas têm, de algo que depois acontece, são chamados sonhos premonitórios. Você consegue prever, né? Está dentro, no livro A Gênese tem um capítulo chamado Pré-ciência, que fala da capacidade de ver o futuro. Então, alguns médicos, algumas pessoas são dotadas da presciência, da mediunidade de presciência, mas independente disso, todo mundo, quando deita, dorme, você se desprende. Então, você pode ser avisado de alguma coisa, entendeu? Então, esse sonho é, é um sonho que vai formatar uma coisa chamada presciência. É um sonho de presciência, tá?
uma característica de sonho. Então você sonhou com alguma coisa que ainda ia acontecer. No momento de sono, hein? Você tem sonhos premonitórios. De alguma forma, a espiritualidade te avisa de alguma coisa ruim que vai acontecer para você se preparar. Então, eu vejo que eles te preparam antes para que você possa, passando por aquilo ali, resgatar e sair fortalecido desse processo expiatório. Então, aproveite sempre, agradeça a espiritualidade. Toda vez que você tiver um sonho desses, procure se preparar, desenvolvendo a aceitação, a resignação, procurando através da fé um laço mais estreito com a espiritualidade superior, tá? Pode falar, Patrícia. Pois é, né? Aí a pessoa tem que ter muito feeling. Ela tem que ver se a faculdade vem dela ou são os espíritos que estão soprando para ela, falando para ela. Se tiver a presença dos espíritos se comunicando, não é faculdade dela, ela está sendo só um intermediário. Agora, quando é ela que vai pessoalmente ver, relata e não tem a interferência dos espíritos, é ela que vai, ela que vê, ela que relata, não tem espíritos com ela, a faculdade é dela. É dela tão somente, tá? Não é a faculdade. Eu não posso dizer que é a mais rara. Eu vou te dizer que todos nós temos faculdade mediúnica, como está lá no livro dos médiuns, né? E a gente sabe que esse grau de faculdade mediúnica que todos nós temos, mesmo a mediunidade normal, natural, ele vai variar de pessoa para pessoa. Então, eu não sei se eu posso chamar de mais rara, sabe por quê? Talvez uma pessoa tenha ela em grande quantidade, mas nem percebe. Certa vez, eu trabalhei com uma pessoa numa mesa de desobsessão e ela foi chamada para dirigir a mesa de desobsessão. E ela não quis, naquela época, de jeito nenhum, porque ela disse que não tinha faculdade mediúnica nenhuma, como é que ela poderia dirigir muito bem uma reunião e coisa e tal, mas enfim, o nosso grupo que estava ali tinha que ser ela a pessoa a dirigir, porque os outros eram médiuns ostensivos que tinham que trabalhar e ponto final, né? Então tinha que ser ela. Então ela acabou tendo que aceitar sob pressão. Só que era interessante que nós, os médiuns ostensivos, era muito interessante que quando a gente ia relatar alguma coisa para ela, ela já falava alguma coisa. E ela não percebia isso. E daí um dia a gente falou assim: você já prestou atenção que você tem uns feelings assim, assim, assado? Ela falou assim: não, nunca tive. Ela era uma pessoa assim, uma mediunidade natural, ela tinha uma sensibilidade. Entendeu? Ela não era média ostensiva, ela tinha uma sensibilidade. E isso nela era uma coisa natural, era uma coisa que fazia parte da personalidade dela. Então, para ela, aquilo não era mediunidade nenhuma, mas era a mediunidade dela, fruto do desenvolvimento dela de outras vidas. Então, assim, eu não sei te dizer o quanto que isso é tão raro. Talvez muitas pessoas ajam, né, dessa forma tão natural que acham que não é, né, que não tem sensibilidade nenhuma e não é bem assim. Eu também acho. Pela dúvida, eu não venderia. Eu fico com a tua opinião, entendeu? Porque lá vai que a gente não avalia direito e a gente entra, né, numa roubada sem fim. É muito difícil a avaliação. É muito difícil. Se ela for natural, não. É como eu te disse, é de faculdade de ver, ouvir e falar. Se for. Não tem grandes pessoas que têm a faculdade da oratória dele, a oratória de muitas vidas. Ele está usando o quê? Olha só, né? É, é o falar, é uma faculdade, né? Enquanto tem médiuns oradores, tem grandes médiuns oradores, né? Vamos falar em um Divaldo Pereira Franco, né? Tem o dom da oratória, mas ele usa a mediunidade dele, ele usa de outra forma, dá gratuitamente, porque é uma mediunidade, né?
Agora, um orador que cobre os seus serviços de oradores, né, porque tem o dom da oratória, ele vai ser punido pela oratória, né? É um bom orador na área de economia, um bom orador na área de ciências, não sei o quê, entendeu? E isso mas só que eu acho que a gente não está preparado para esse tipo de situação, para saber distinguir, separar o joio do trigo. Só isso. Vai lá, Edilane. Já terminou, Patrícia? Oi? Você não está me ouvindo? Oi, Edilane. Como assim? Não estou te entendendo. Você não está me ouvindo, é isso? Não sei o que que está acontecendo com ela. Agora você fechou. Eu não estou vendo aqui não, mas a Leida falou que você fechou, tá? Olha, a Valéria está dizendo que o som tá ok, a Miriam está dizendo que tá ok. Deve ser algum problema na internet dela, tá? Ô, gente, eu vou tentar encontrar esse artigo na revista que eu não sei onde que eu já li já tem um tempão e eu não sei onde eu coloquei isso. Mas assim que eu encontrar, fica como dívida, tá bom? Para passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui acabou. Então vamos ao próximo. Tá vendo? Quando eu faço vocês encontrarem perguntas, vocês ficam em palpos de aranha, né? Vamos lá. Vamos próximo. Ouvindo impressões. Agora, André Luiz, ele está lá no Ministério da Comunicação, está conversando com uma série de pessoas, ouvindo relatos, pessoas que fracassaram, pessoas que vieram, pessoas que faliram. Ele agora vai ouvir uma série de impressões. Vamos ver aí o que é. Falha de Mariana. Vamos ver o que a Mariana resolve. Caso Mariana. Então, Mariana também é uma médium socorrista fracassada, tá bom? O Amâncio foi marido da Mariana. Eu botei ali embaixo, mas essa tabela de personagens eu já deixei para vocês lá naquele link do Google Meet, tá? Quem quiser, acessa lá. Colocou assim, caso Mariana. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para as duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa, mas e o marido, né? Então, o marido Amâncio sempre se mostrava contrariado, porque a companheira tinha que servir, né, a mediunidade. Então, ela alega, né, que o marido, as filhas, né, que por estarem sempre zangadas com ela, essa foi a razão pela qual ela faliu. Mas, gente, mais uma vez, olha aí o mecanismo de fuga do ego buscando a justificativa. Será que se ela conversasse direitinho com o marido e com as filhas, né? Fosse uma questão de vamos negociar, né? Eu vou uma vez ou duas na casa espírita, os outros dias da semana eu estou com vocês, eu vou participar de tudo. Porque às vezes a pessoa também é muito inflexível. A pessoa que tem família, ela tem que dividir. A pessoa que tem a família, ela tem que dividir das tarefas da doutrina para as tarefas do lar. Ela não pode alegar que por causa da mediunidade ela abandonou o lar. Não, se ela veio com a família também embutida dentro desse processo, é porque ela ia dar conta das duas, mas ela tinha que saber administrar. Diferente do Chico Xavier, que não formou família. Lembra que o Chico Xavier não formou família? Então ele podia ficar 24 horas depois que ele já aposentou, ele podia ficar à função, a serviço da mediunidade. Mas quem tem família tem que saber dividir. Se amanhã o marido reclama ou a esposa reclama, e com razão. Como é que a pessoa está enfiada dentro de uma instituição espírita o dia inteiro e nunca vai para casa para cuidar das suas obrigações dentro da família? Pode falar, Patrícia. Tá fechado. Isso. Isso. É questão de você saber dividir. Porque vamos supor, quem precisa trabalhar, né? A gente está inserido aqui, a gente tem que trabalhar.
Médium veio para passar férias, médium veio para trabalhar também. Então você tem que dividir o teu horário no ganha-pão, tem que cumprir as horas de serviço, não tem como, você nem pode deixar de fazer isso, né? Você tem essas funções sociais, mas você reserva um tempo da sua vida para também as tarefas espirituais. E um outro tempo para quem tem família, para a família também. Então você tem que saber administrar. O que você não pode é fazer só para um e esquecer o outro. Porque se você fica só dentro da casa espírita e esquece da família, é claro que a família está no direito dela de te repreender. Você está errado, você está largando a família. Agora, se você está só na família e também abandona o resto, isso tudo é justificativa. Tudo isso é justificativo. O tempo precisa ser dividido. Então, a Mariana tentou justificar, mas também não colou a justificativa dela. Né? Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira falando para a Mariana, né, a sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Então, da mesma forma que a gente usa na casa espíritas aqueles argumentos de consolo, a gente que dá palestra leva o consolo, tudo isso que a gente dá para os outros é para a gente usar na hora do nosso sofrimento. Né? Seria bonito eu falar de tanta coisa de perdão e na hora que eu preciso perdoar eu não me lembrar daquilo que eu estou falando. Não significa que eu seja perfeita, é claro que não. Nem estou dizendo, por isso que o modelo e guia da humanidade é Jesus, não é Enir, não é Divaldo Pereira Franco, entende? A gente tem que entender que modelo e guia é Jesus. Mas o que a gente fala é para a gente tentar colocar na nossa vida. O que a gente está dentro da casa espírita aprendendo, o que a gente aprendeu na doutrina dos espíritos, melhor dizendo, é para a gente tentar colocar em prática. Por isso que no Evangelho diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Veja bem, a espiritualidade nem falou que se reconhece o verdadeiro espírita pela perfeição dele, mas pelo esforço em que ele tenta todos os dias em colocar aquilo que ele está aprendendo em prática na vida dele. No entendimento que todos nós temos altos e baixos. Ora, a gente às vezes até tira uma nota boa, alta, diante de uma prova, e tem hora que a gente fala assim, zerei a prova. Né? Consegui errar princípio, meio e fim. Mas o importante é a gente ter essa lucidez diante daquelas situações. Acertei ou eu errei? O quanto? E o que eu preciso fazer, o que eu preciso refletir para melhorar o meu empenho da próxima vez que eu for chamado, daquela mesma forma. Isso é que é importante. Então, esses médiuns fracassados, a gente vai ver que tem duas coisas neles que faltaram. Isso está lá no livro também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Falta, em geral, a todos nós, obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão. Olha que interessante. E a resignação é do consentimento do coração. E ele coloca, os espíritos são sábios, eles dizem, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Porque o revoltado ele não é nem obediente nem resignado. Porque diante, né? Ele não é obediente porque o orgulho dele faz ele justificar. Lembra dos mecanismos de justificativa? Então o orgulho é tão forte que ele justifica e não se modifica. Aí é por isso que ele é revoltado. Ele não tem o consentimento do coração, por isso que ele não é resignado. Por que ele não é resignado? Porque ele se acha vítima diante de uma situação. Mas nós não somos vítimas diante de situação nenhuma da vida. Como Deus deixaria a gente ser vítima? As leis divinas não promovem vítimas. Lembre-se sempre disso. Se a gente está passando alguma coisa que é difícil, que é ruim na nossa vida, ainda que seja uma calúnia, algo que seja dito de nós que não seja verdade, nós não estamos de gaiato no navio ali, não. Estamos não. A gente tem que lembrar que o único ser que aqui na Terra passou calúnia, sofreu indevidamente, até onde a gente tem notícia no Evangelho, foi Jesus. Porque ele era um espírito puro, ele não tinha que passar por nenhuma prova e expiações. E, no entanto, ele sofreu calúnia, sofreu dor, foi rejeitado, foi crucificado, foi injustiçado por todos nós. Agora, nós somos espíritos imperfeitos. A gente não tem abre aspas para a gente, entenda isso. O que a gente está passando é nosso mesmo, não é do vizinho, não. Ah, mas eu não gosto. Bom, você pode até não gostar. Eu também, quando estou em dor, eu não falo assim, ai que bom, vem mais. Não sou louca.
Mas entenda, é meu, é meu, né? E ali ele vai explicar, né, que o pusilânime não pode ser resignado, que é o vítima. Ele não vai ser resignado, porque o vítima, a culpa de tudo que está acontecendo com ele é dos outros, não é dele. Ele não se responsabiliza, né? A pessoa vítima está sempre terceirizando os problemas dela, né? Está sempre empurrando para os outros resolver. E ele coloca assim, o mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. De fato, que o orgulhoso vai ser obediente? Claro que não. Ele é o suprassumo do suprassumo. As pessoas vieram ao mundo para servi-lo e ser obediente a ele, porque ele é o cara, ele é o top de linha, ele sabe tudo. Então, quando a gente está dentro de um afastamento da obediência e resignação diante dos fatos, a gente tem que olhar por que a gente está ocupando esses lugares. O meu orgulho não está me deixando ver quem eu sou, e o meu orgulho está me jogando como vítima numa situação de que eu não sou vítima, né? Ou se sou vítima hoje, mas no passado eu fui o quê? Eu fui algoz. Então que a gente lembre uma coisa, não se permita a posição de vítima, porque a vítima constitui o algoz. Não se permita a posição de vítima. Se coloque na posição de responsabilidade e siga o seu caminho, para que você não alimente o lado algoz de ninguém. Falha de Benita. Vamos lá. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. É verdade. A gente passa o dia inteiro só aconselhando, é esquisito, né? Porque a gente tem muito o que fazer aqui na Terra. Ou seja, a gente tem muito que praticar os conselhos vivenciados. Então, se a gente vive só uma vida de conselhos, a gente tem que abrir o olho. Assim digo porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Ora, quem de nós aqui talvez já não passou uma indiferença dos familiares pela nossa vida religiosa? Mas a gente não tem que ficar irritado com isso, não. Não tem que ficar irritado com ninguém. Sabe por quê? Cada um dá aquilo que tem condições de dar. Me pediram para reexplicar que a vítima constitui o algoz. Primeiro passo, eu vou reexplicar então isso aqui direitinho. A vítima constitui algoz, sabe por quê? Sem vítima, sem algoz. Sem algoz, sem vítima. Toda vez que eu me coloco voluntariamente, por exemplo, numa posição de vítima, eu estou ajudando a perpetuar a posição do algoz, entendeu? Sem vítimas não vai haver algoz. Você vai chicotear o lombo de quem, se ninguém está dando lombo para chicotear? Então, alguém precisa quebrar esse círculo da negatividade da vítima com o algoz. Agora eu me fiz entender? Fiz? Fiz, Edilane? Sim, obrigada. Então vamos lá. É que às vezes eu falo muito rápido, vocês têm que me brecar, tá? Então ela coloca assim, ela ficou irritada porque as pessoas não aceitaram a tarefa mediúnica dela, ou a tarefa que ela veio desempenhar. Ela não tem que ficar esperando a aprovação de ninguém, não. A gente é a nossa eterna espera pela que as pessoas aprovem aquilo que a gente está fazendo. O que é nosso não é do outro, é meu. Eu não tenho que ficar esperando a aprovação, a aceitação de ninguém. Eu tenho que arregaçar minhas mangas e fazer. Com ou sem a ajuda do outro. Parar dessa codependência. A gente vive muito codependente das outras pessoas. Só faço quando o outro fizer. O que é isso? Então o outro agora determina. Eu só te perdoo o dia que você modificar, um exemplo. Então você tá adiando a sua felicidade na expectativa de quando o outro vai dar conta de poder evoluir. Vai ser feliz logo, acorda para a realidade. Seja feliz mesmo que o outro queira ficar empacado na teimosia dele até morrer. O problema é dele, né? Então a gente precisa entender que a gente não tem que ficar esperando ninguém aceitar nada, a gente tem que fazer o que é nosso.
Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Então, aquele caso, para quem ensina tem que tentar aprender também. Por isso que eu brinco, né, que na função de oradora, a oradora é a pessoa que chega na hora, né? Que na função de oradora, a gente repete muito porque a gente precisa repetir muito para ver se aprende. Todo mundo acha que a gente está por cima que a gente é a rainha da cocata preta. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente precisa falar muito para ver se consegue escutar, para ver se muda. Né? Essa é a nossa função. É uma misericórdia de Deus nos dando força. Né? Entretanto, por minha... É aqui mesmo que eu estou? Nossos instrutores aqui me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Quer dizer, ela era uma encrenqueira de marca maior. Né? Estava sempre reagindo em função das questões dos outros. Aquela pessoa brigona que quer botar limpo tudo. Né? Mas às vezes o silêncio é a melhor resposta. Deixa para lá. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu, quer dizer, era voluntariosa, todo mundo tinha que concordar com ela. Quer dizer, ali a gente vê que era um médium de muita imperfeição e que veio com a mediunidade justamente para trabalhar os seus pontos fracos. Né? Em matéria de crença, então ninguém podia discordar da crença dela. Né? A crença dela era superior a todas as outras. Incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Né? Era isso daí. Todo orgulhoso é incapaz de perceber a sua tolice. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossas mentes rebeldes e enfermiças. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Quer dizer, provavelmente ela tinha um casamento expiatório. E aí ela queria tirar, né, passar a limpo tudo que ela falava. Né? Ela queria ser aceitada. A briga era tão grande que ela atraía para ela, né, ela criava uma psicosfera tão negativa que só atraía o que para ela? Espíritos obsessores. Então, ao invés dela ter uma mediunidade salutar, ela tinha uma mediunidade enferma, chamada obsessão. Né? Porque ela criava uma psicosfera não de sintonia com a espiritualidade superior, mas sim com quem? Com os espíritos inferiores. Então, ela passou uma vida inteira sem utilizar de forma adequada a sua mediunidade. Por causa de quê? De um temperamento irracível. Né? Um temperamento orgulhoso, voluntarioso. Quer dizer, então ela perdeu a reencarnação dela pelo temperamento da personalidade. Então isso chama a atenção da gente também. Qual é a minha personalidade? E aí o remédio para ela, né, que eu fiz questão, que é para mim também, é a paciência. A dor, diz lá o Evangelho, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não os aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Por quê? Não é porque não é um culto ao masoquismo, não. Mas a dor te visita, ela te visita para te fazer convites que o amor já cansou de fazer e você fechou os ouvidos, tampou os ouvidos para ele. Então aquele que está no momento dele de expiação, agradece. Porque se ele passar bem pelas expiações dele, ele tem uma possibilidade muito grande de seguir o caminho dele em frente nessa vida. É nesse sentido. Sede paciente, e a paciência é a ciência da paz. Paciência é uma coisa que a gente tem que trabalhar 24 horas. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada por Cristo. Lembra do BIP? Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, porque a gente está dando alguma coisa. Então a gente puxa uma moeda, uma nota de 100, que for, a gente resolveu. Mas outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Essa outra caridade é chamada de caridade moral. Né?
Então, quando Deus coloca na nossa vida essas pessoas difíceis para nós vivermos, convivermos com ela, é a oportunidade que a gente está tendo de fazer a caridade moral. Vocês vão encontrar sobre a caridade material e moral no capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá a espírita irmã Rosália vai falar muito sobre essa caridade, sobre essas duas vertentes. Que aqui essa passagem está dizendo que a caridade material é mais fácil de ser feita, e é verdade. A gente dá 1 quilo de alimento, um dinheiro, está resolvido. Mas a caridade moral, a gente tem que dar da gente. E às vezes o que Deus está pedindo para a gente é para a gente perdoar os outros, ter compreensão, misericórdia. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Mas isso é uma caridade. Falha de Ernestina, já para a gente acabar, né? Todos são de centros de mensageiros, a gente vai ver. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isto impressiona. Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo, quer dizer, ela está se responsabilizando. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergavam pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. Em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregava as aflições, ou seja, ela desconfiava de todo mundo, ela tinha mania de perseguição, né? Então ela achava que isso aqui estava errado, que isso aqui era um espírito galhofeiro, que essa outra pessoa estava de má intenção. E aí, conclusão, ela nada se entregou. Quem tudo criticar demais é ruim, criticar de menos também. Aceitar tudo é burrice e não aceitar nada é outra burrice. Foi o que ela fez na vida dela. Então a gente tem que entender que na vida tem que ter um meio de procura. A gente não pode deixar de fazer. Nós somos trabalhadores, feitos trabalhando numa comunidade cujos espíritos que estão ao nosso redor, que estão reencarnados junto com a gente, também são tão imperfeitos quanto nós. Então a gente tem que seguir, não deixar de fazer as coisas, mas ir sempre avaliando, como Kardec sempre ensina, avaliando todo o contexto para pegar as falhas, mas não deixar de executar os serviços que a gente veio fazer aqui. A Ernestina desconfiou de todo mundo e, conclusão, não fez nada, né? De tanto desconfiar, tudo para ela estava errado, devia ter espíritos zombeteiros ali, conclusão, ela não fez nada com a mediunidade dela em função de tanto desconfiar, né? E assim foi o caso de Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Já Adélia esqueceu de se preparar o suficientemente, equilibradamente para as tarefas. Então, a gente vai vendo aí, eu não vou adentrar muito mais, porque o nosso tempo já está acabando, que cada médium faliu por alguma coisa da sua personalidade, acima de tudo. Muitos por desconfiarem demais das pessoas, por ser muito orgulhosos, serem muito criteriosos, ter um critério muito rígido. Rigidez demais é ruim, flexibilidade demais também é ruim. As coisas têm que ter um meio termo. E, acima de tudo, a gente tem que aceitar que nós somos falhos, não só no trabalho da mediunidade, mas como na vida como um todo. Na vida de relação, ora acertamos, ora erramos. Ora praticamos o evangelho, ora nos distanciamos dele. Mas o importante é a avaliação continuada da nossa personalidade. O importante é a gente estar sempre aparando as arestas no nosso dia a dia. Isso é que é importante. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, conforme a música. E assim, a nossa vida é cheia de altos e baixos. Não tem como a gente achar que vai ser diferente. Aqui não. Nós ainda somos espíritos imperfeitos e precisamos aceitar essa condição nossa ainda.
Foi? Alguma pergunta de vocês? Tô devendo o negócio da Revista Espírita, então logo encontro eu mando para vocês, tá bom? Então nós terminamos, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prece rapidinha para todos nós, tá? Senhor Deus, Jesus, o nosso mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos acompanham e guiam, nossos mentores, nossa gratidão pela nossa atual existência, pelas obras de André Luiz, pela codificação de Kardec, pelos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos, que tem nos servido de guia e modelo para nós darmos passos seguros na direção da nossa evolução. Gratidão. Rogamos também, não só por nós, pelos nossos lares, familiares, mas por todo o planeta Terra, onde houver entre os encarnados e desencarnados um ponto de dor, de treva e de dúvidas, que a nossa prece unida a tantas outras possa levar muita fé e muitas esperanças de dias melhores. Gratidão, que essa paz permaneça conosco durante toda essa semana. Obrigada a todos, gente.